Correr a maratona do Ironman sem relógio, possível ou inviável? E se for uma triatleta profissional? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de entrar no tema do vídeo, é válido lembrar que se você precisar de suplementos para os seus treinos e provas, não deixe de conferir o site da Probiótica que eu deixei aqui na descrição para vocês, o melhor custo-benefício do mercado, e com o cupom o amador, você tem um descontão nas suas compras. E se precisar de roupas para os seus treinos e provas também, dá uma olhada no site da galera. O site, claro, que está aqui na descrição também. Mesmo cupom o amador, você tem descontão nas suas compras. Confere lá, eles apoiam aqui esse canal maravilhoso para a gente produzir conteúdo para vocês. Vamos lá, galera. Agora sim, entrando no tema do vídeo, eu queria começar falando do porquê o vídeo sobre esse tema. O que ensejou a produção desse vídeo sobre esse tema em específico? E foi o seguinte, galera. No último mês rolou o Ironman Cairns na Austrália, e simplesmente uma atleta profissional holandesa, a Lotte Wilms, ela foi a primeira atleta a chegar na T2, então imagina, ela nadou, fez a T1, fez o melhor ciclismo do dia, tirou uma vantagem ali, e o Ironman divulgou esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui na tela, botar aqui para vocês. Simplesmente botou esse vídeo aqui, postou no Instagram. Lotte Wilms perde 2 minutos de gap. Por que ela perdeu 2 minutos de gap? Porque ela estava esperando o seu relógio. Simplesmente sumiu o relógio dela. E eu lembro que tinha postado aqui, comentado que na verdade ela estava esperando o GPS funcionar do relógio, que estava sem GPS. Mas não, o relógio dela sumiu e ela estava esperando. Então ela ficou ali andando de um lado para o outro, esperando o relógio, nada, nada, nada. Até que uma hora encontra o relógio dela e ela sai para correr. O que eu vi depois nas redes sociais foi que ela deixou o relógio na sacola errada, galera. Em vez de deixar na sacola da T2, ela deixou no Special Needs, alguma coisa assim. Enfim, sei que o pessoal da organização vasculhou e acharam o relógio dela. Aí depois ela saiu para correr e rolou uma série de discussões aqui nos comentários. O Ruud Van Berg pode, em Kona ano passado, só sai para correr, mano, só corre, né? Pode fazer uma corrida forte mesmo sem relógio e tal. É uma boa oportunidade para sentir o corpo. Então foi isso que aconteceu aqui nesse caso. Ela postou no Instagram dela o seguinte aqui sobre a corrida especificamente. Ela botou: quando eu cheguei na T2, eu não tinha ideia de quanto tempo eu tinha colocado no grupo de perseguição, no grupo atrás, né? Eu estava completamente focado na corrida. E o relógio dela, o Run Watch, sumiu o relógio. Ela tinha um plano e precisava do relógio para seguir o plano. Ela tinha um plano para fazer na corrida e precisava do relógio para seguir esse plano. Aí agradece a ajuda do Ironman e a infelicidade dela ter perdido 2 minutos e tal, que ela só descobriu depois da corrida que foram 2 minutos. Então, realmente, ela perdeu o relógio, isso é um fato, tá? Perdeu o relógio, ela tinha um plano para seguir na maratona do Iron e ela precisava do relógio para seguir. Ela não queria correr sem o relógio, tá? Vendo aqui o resultado da prova, tá bem claro até isso, galera. Aqui, ó, Ironman Cairns, na Austrália, dia 15 de junho. E olha só, aqui Lotte Wilms, tu vê a T2 dela, ó, todo mundo fez 2:14, ela fez 4:03 na T2. Então uma T2 um pouco mais demorada, 2 minutos a mais, que deve ter sido aí a questão do relógio. Então ela fez uma T2, fez o melhor ciclismo do dia e uma T2 mais lenta para sair para correr 3:03, tá? Corrida bem próxima das outras atletas aqui, e menos de 1 minuto aqui foi a treta, né? Que ela ficou menos de 2 minutos, que ela perdeu esses 2 minutos e perdeu aqui a segunda colocação também. Mas a questão aqui galera, que a gente vai discutir. Ela, a atleta profissional, deveria sair para correr logo, sair para correr sem o relógio? Vou confessar, galera, que a primeira reação que eu tive quando eu vi aquele vídeo que eu mostrei para vocês no Instagram, quando eu vi no Instagram ali, eu pensei, cara, ela tá maluca. Ela tá totalmente maluca, pelo amor de Deus. Uma atleta profissional, no nível ali de ganhar uma prova de Ironman, não saber correr sem relógio, cara, tem alguma coisa errada. Pelo amor de Deus, isso não é coisa que uma atleta profissional deve fazer. Parar na prova porque tá sem um relógio GPS. E ela tava ainda na primeira colocação, gente. Mano, dá vontade de falar, só corre, mano. Só vai no feeling mesmo. Querendo ou não, um atleta profissional já tem uma noção de esforço, pô. Ele treina, vive em função de treinar, né? Então ele já sabe, pô, a maratona do Iron, percepção é isso aqui. A perna já sabe como vai estar, já fez isso 1000 vezes. Então, a percepção
Isso aqui, eu passei do ponto, é aqui a respiração, tem que saber como tá a sensação das pernas. Cara, tem que ter esse feeling. O atleta profissional deveria ter. Isso foi o que passou na minha cabeça. E outra coisa curiosa, que eu até ouvi um podcast isso, que eu não tinha parado pra pensar, né? Imagina, um atleta profissional, até amadores, né? A gente vê, a pessoa investe pesado aí, dinheiro, tempo em equipamento para ganhar ali talvez 10 segundos na bike, né? Investe em túnel de vento e aerodinâmica para ganhar ali 5 watts, que vai dar 1 minuto e 10 segundos no tempo total de prova para ganhar, né? E depois fica parado a 2 minutos na T2. Aí é para morrer, né, gente? Tu gasta uma grana para ganhar 1 minuto e perde 2 na transição porque perdeu o relógio. Então, realmente é uma coisa para se pensar. Mas agora, pensando com calma, sem a emoção aí envolvida, né? Vamos só analisar friamente a questão. É uma maratona, beleza, a gente sabe, maratona, o principal de uma maratona é a questão de pacing, né? De tu dosar o próprio esforço. Até o pessoal falou, se ela corresse logo, ela ia ter ganhado a segunda colocada, que ficou 1 minuto e pouco dela. E, enfim, a questão é, será que ela conseguiria mesmo vencer a segunda colocada sem o relógio? Só porque tinha 2 minutos de gap ali? E se ela forçasse mais do que deveria, né? Sem o relógio? E se ela forçasse mais do que deveria, ia acabar quebrando, ia andar, ia perder terceira, quarta, podia ficar em quinta, sexta colocação, então podia ser pior. Então não é tão simples, tá, galera? É um negócio difícil porque treino faz sentido tu treinar sempre com relógio, para ir somando as cargas do treino, no Training Peaks e tudo mais, faz sentido tu ficar treinando com relógio. Ter noção do que está acontecendo no teu corpo, né? As cargas que tu está colocando ali, do quanto tu está treinando, até para evitar o overtraining. Agora, na prova, em tese, tu não precisaria dessa medição tão precisa de desgaste e tal. Na prova, o importante é ganhar, né? A gente está falando de atleta profissional aqui. Tem que ganhar a prova para sobreviver. Então, para mim, a questão é... Ironman é sobre pacing, beleza, é sobre medir esforço. E o relógio ajuda a medir o esforço, né, galera? Ajuda tu controlar o teu pace e não forçar demais para acabar quebrando. Então, em tese, o relógio ajuda a tu dar o teu melhor na prova, a tu forçar o máximo do teu pacing possível, digamos assim. Mas aí vem outra questão interessante, galera, que a gente fica muito preso a dados, muito preso a números, mas e se a gente consegue mais? E se a gente conseguisse mais, né? Porque sem relógio, pode ser que tu vá além do que tu deveria, além do teu pacing programado e quebre e dê muito ruim, ou pode ser que tu acabe se superando. Pô, tu vai sem relógio e tu tava programado a correr a 4:15 mais ou menos, que ela tava 4:15, entre 4:15 e 4:20, e ela conseguiu correr a 4:12, que ela não iria correr se tivesse com relógio. Então, foi bom correr sem um relógio, né? Achava que tinha um limite e acabou superando esse limite. Porque às vezes a gente fica preso ao relógio e acaba não dado mais do que deveria, fala lá ele. Mas enfim, galera, concorda ou não concorda com esse ponto? Realmente o relógio é uma excelente forma de medir esforço que tu tá colocando, a gente não tem potência na corrida, então o pace é a melhor forma que a gente consegue medir esse esforço, né? Mas realmente pode te limitar. E se no dia tu tiver melhor? E se o ciclismo foi mais fraco do que tu esperava? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Já aconteceu com vocês de chegar numa prova, terminar uma prova com a sensação de que poderia ter dado mais? Já aconteceu comigo uma maratona e é frustrante, sabe? Tu poder, se eu tivesse puxado mais ali, tava com a sensação de podia ter dado mais, hein? Lá ele. Então, o melhor dos mundos, galera, é tu conhecer o teu corpo, ter uma boa noção de percepção de esforço e usar o relógio para ter o controle do treinamento. Tipo assim, então, pace de 4, eu vou correr uma maratona, sei lá, do Iron para 4:30, comecei a treinar, chegou o pace de 4:30, beleza, já tô no pace da prova, é isso aqui. Qual é a percepção da prova? A percepção da prova é respirando pelo nariz e levemente pela boca, beleza. A perna tem que estar meio dolorida da bike, mas é essa a sensação que eu tenho que ter. A perna um pouco pesada, mas sustentável durante o tempo. Então, fica ligado nessas percepções que se der ruim com o teu relógio, tu já sabe, já sei que a maratona do Iron é essa. Não, passei, respiração está muito ofegante, não, desce mais, diminui. Então, essa percepção é importante. Inclusive, eu fiz um triatlo sprint em Aracaju, galera, sem relógio, sem nada, e é libertador, olha, muito legal. Tentem essa experiência, tentem fazer com uma prova curta primeiro, e depois vocês podem experimentar em umas provas mais longas. Porque prova curta, um triatlo sprint que eu fiz, é all out, né, basicamente. Então, 750, 20 km e 5 de corrida, dá tudo ali e pronto, né, já é mais fácil. Quando tu vai para umas provas longas, que tu tem que controlar o pacing ali,
Que se tu quebrar numa meia maratona, numa maratona, é difícil de chegar, né? Andar 10 km ninguém merece. Então usem um relógio, galera. É muito importante usar relógio, principalmente no treinamento. É importante, não tem como a gente negar o efeito da tecnologia hoje. Negar a tecnologia é perder performance hoje em dia, sim. Mas não abandonem o feeling, galera. Principalmente atletas profissionais, né? Que não pode perder tempo por causa que tá esperando um relógio que acaba sendo uma muleta. Aí nesse caso tá mais atrapalhando do que ajudando. Então, no caso da atleta aí, eu acho que eu ia sair correndo logo, hein? Não ia ficar esperando a organização. Sabe Deus quanto tempo ia demorar para achar esse relógio aí? Não ia esperar, não. Saía logo, partiu para a corrida. Realmente, para um atleta profissional, eu acho que não é o ideal esperar para correr com o relógio. Agora eu quero saber a opinião de vocês, galera. Vocês esperariam aí 2, 3, 4 minutos para sair com o relógio de forma mais tranquila, para conseguir controlar o pacing aí de vocês durante a maratona do Ironman, ou sairiam para correr a maratona do Iron sem relógio? Difícil de ver isso hoje em dia, hein? Então me conta aí nos comentários o que vocês fariam. E quando for deixar esse comentário, não esqueça de usar a hashtag #DadoMais, que eu vou saber que você ficou com a gente até o final e deixar o olho do coração no seu comentário. Lembrando que se precisar de suplementos para os seus treinos e provas, dá uma olhada no site da Probiótica. O link tá aqui na descrição e com o cupom OAMADOR você tem um descontão nas suas compras. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalha essa saudade aí. Valeu!